Olá, seja bem-vindo à nossa reunião de pais do segundo bimestre do Colégio Adventista de Cotia. É muito importante a sua participação e estamos felizes com ela. Neste momento, estaremos apresentando mais uma novidade no grupo administrativo. É o professor Elton Rodrigues. Professor Elton, ele é o nosso novo diretor assistente. Diretor assistente é a nomenclatura que nós estamos utilizando agora para vice-diretor. Professor Elton já trabalhou conosco em outras unidades da nossa rede. Então, professor Elton, seja bem-vindo ao grupo do Colégio Adventista de Cotia. Obrigado, professor Felipe. Bom dia, pessoal. Queria agradecer então aí a todos vocês pela recepção, que já tenho estado aqui na escola alguns meses já, né? Tenho atendido alguns alunos e estou muito feliz de estar aqui na escola de Cotia. Queria agradecer então a recepção da escola e dos alunos. Certamente teremos a oportunidade de conhecer vocês também em algum momento, né? Então agora vocês vão ficar com a meditação do pastor Jonathan, tá bom? Olá para você que está aí me ouvindo, me assistindo a partir desta tela, ou não sei qual formato você está, mas é uma alegria estar aqui com você. Eu quero neste momento fazer uma breve reflexão contigo para que a gente possa tirar aí uma lição para a vida, para essa semana e para esse dia também. Sabe, eu tenho em casa algumas moedas, inclusive eu trouxe uma aqui, quero mostrar a você. Esta moeda, sei que logicamente não dá para você ver, mas é uma das moedas mais antigas que eu tenho. Eu não tenho muitas, são poucas moedas. Essa moeda é de 1937 e ela contém um busto do Almirante Tamandaré. E é uma moeda de 100 réis. Interessante que a moeda, ela já desde um tempo faz parte da vida da humanidade, né? E algumas moedas são raras, outras são comuns, né? E tem pessoas que têm um hobby de colecionar essas moedas. Conta-se uma história, há um tempo atrás, de que uma moeda havia sido guardada e ela permaneceu ali por um bom tempo, uma moeda muito valiosa. E no ano de 2013, essa moeda ela foi leiloada por mais de 3 milhões de dólares. O que era essa moeda? Essa moeda ela foi ali cunhada por volta de 1912, mas ela estava ali na inscrição com o ano de 1913. Foi feita de maneira ilegal na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. E essa moeda fazia parte de um lote de 5 moedas que permaneceram juntas até ali a década de 40, mas acabaram se separando. Em determinado momento, ali em 1960 e pouco, um colecionador de moedas chamado George Walton, ele sofreu um acidente. E no acidente, um acidente de carro, foi encontrada ali essa moeda. Essa moeda então foi entregue à sua irmã, que guardou essa moeda durante várias décadas. No ano então de 2003, ela foi entregue à Associação Americana de Numismática e era a moeda que faltava para completar a coleção. Tem uma história na Bíblia que fala sobre moedas e eu quero compartilhar essa história com você. No livro de Lucas, no capítulo 15, verso 8, conta a história de uma parábola onde Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. O que é dracma? Dracma é uma moeda. É uma moeda que representava, na época do período de Cristo, um dia de trabalho. Essa mulher, ela perde uma dessas 10 e ela então acende uma candeia, uma espécie de uma lamparina, e decide então procurar atentamente, varre a casa até encontrar essa moeda. Interessante que a moeda em si não tem valor, né? Ela é um ferro, é níquel, ela é um material, mas por estar em nossas mãos, nós atribuímos valor a ela e podemos utilizar para vários fins, né? Uma nota também é papel é papel, mas quando está em nossas mãos, aquela nota tem um valor e nós podemos utilizá-la então para diversos fins. A história que Jesus contou desta parábola de uma simples moeda perdida
ilustra muitas vezes a minha, a sua e a história dos filhos de Deus. Nós somos como moedas, somos como uma nota talvez de papel que sozinhos não temos valor, mas quando estamos nas mãos de Deus, nós temos um grande valor. Aquela mulher, ela fez todo o possível para encontrar a moeda, e quando ela encontra a moeda, ela se alegra muito e os céus se alegram junto com ela. Da mesma forma, Cristo se alegra muito quando alguém está perdido e acaba sendo encontrado. Eu não sei qual é a sua real condição, se você está longe de Deus ou está perto de Deus. O fato é que se você está perto de Deus ou longe de Deus, nunca esqueça que nas mãos de Deus você tem grande valor. Por mais que os outros não vejam isso em você, nas mãos de Deus você tem grande valor. E se você está perdido ou perdida, saiba que Cristo é o caminho para a sua vida. Eu quero nesse dia então fazer uma oração com você, neste momento, para que Deus possa abençoar você e a sua família. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado por esta oportunidade de poder estar vivendo, começando mais um dia. E pedimos a Deus a Tua bênção, a todos aqui que estão conectados, que eles possam perceber que, como filhos, como filhas, temos valor diante de Ti. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor possa nos encontrar e fazer a diferença em nossa vida. Nos dê um excelente dia na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querido pai, querida mãe. Bom estarmos aqui de volta para a gente conversar um pouco mais sobre a nossa saúde emocional. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. É um tema que é muito corriqueiro, né? Todos nós somos ansiosos, nós ficamos ansiosos em vários momentos, não é? E eu queria trazer esse tema para justamente você, pai, você, mãe, poder ajudar o seu filho e sua filha quando estiver acontecendo alguma situação em que ele passe por ansiedade, por preocupação. Eu já começo trazendo alguma definição sobre ansiedade. O dicionário diz que a ansiedade é um sofrimento físico, psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. É um estado emocional também frente a um futuro incerto. É um desejo ardente, veemente, é um anelo que a pessoa tem, não é? Sentimento e sensação de intranquilidade, medo ou receio são características da ansiedade. Vocês podem ver que envolve o ser todo, né? Envolve o físico, envolve o emocional, envolve o espiritual também. Toda a nossa vida acaba sendo atingida quando a gente fica preocupado. Quais são os sintomas que ocorrem no nosso físico, nosso emocional, quando a gente está ansioso? Os sintomas de humor, já existe aqui o que a gente vê como sendo a própria ansiedade um sintoma dela mesma, né? Mas essa ansiedade muitas vezes vem junto com uma certa depressão e irritabilidade. Aí que a gente pode diferenciar da depressão realmente, né? Será que eu estou com depressão ou é ansiedade? Se vem com uma certa irritabilidade, muitas vezes isso pode estar sendo uma ansiedade. As crianças muitas vezes ficam irritadas porque há uma sobrecarga de atividades, muitas vezes estudo, né? Muito estudo. Existe uma autora que diz assim que a gente deveria mesclar. Se você estuda, mescle com um pouco de exercício físico, mexa o corpo, porque senão irá sobrecarregar a mente. Além de estudar, muitas vezes, o aluno ainda fica no celular, na televisão, no computador. Isso tudo sobrecarrega a mente e faz com que a pessoa fique mais irritada. Então, essas situações, eu já costumo sempre fazendo a palestra já dando algumas dicas, né? Essas situações muitas vezes acontecem e a gente poderia evitar essas situações de ansiedade, de estresse e que acabam ajudando o nosso filho, nossa filha. Outro sintoma de humor que acontece na ansiedade, a pessoa fica tensa, ocorre o pânico muitas vezes. O que é o pânico? A pessoa ela paralisa diante de uma situação e ela não sabe como resolver,
começa a ter sintomas de respiração forte, acelerada, o coração fica acelerado, a pessoa fica apreensiva então. Esses são sintomas que ocorrem com o nosso humor. Alguns sintomas cognitivos que ocorrem com os nossos pensamentos. Geralmente a pessoa que está ansiosa, ela fica preocupada em receber ou não uma condenação que acaba vindo dos outros. Então ela acaba pensando que ela vai receber uma reprovação, ela não quer receber aquela reprovação, então ela faz de tudo, ela tenta controlar ao máximo as situações da vida para não receber aquela reprovação. E muitas vezes a pessoa acaba se sobrecarregando daí, porque acaba pegando muitas coisas e não colocando os limites. Então aí já vem outra dica, ajudar os nossos filhos a eles saber os limites deles. E também fazer com que eles enfrentem essas situações, porque às vezes são coisas da nossa cabeça que a gente fica pensando, se eu for falar com tal pessoa, eu não vou perguntar nada na sala de aula porque senão alguém já vai tirar um sarro, eu não vou apresentar nada lá na frente porque senão o pessoal vai começar a rir de mim, alguma coisa que eu vou falar. São situações de ansiedade. Eu não vou bem nessa prova, então não quero nem fazer. E a gente muitas vezes foge das situações. Então, o que deve ser feito? A gente deve saber que a gente não pode controlar tudo na vida. A gente tem que saber os nossos limites e a gente pode ajudar os nossos filhos também a definir isso. Quais são os nossos limites? O que realmente a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer? E enfrentar essas situações, né? Porque muitas vezes esses pensamentos vêm na mente, a gente acaba... acontece o que a gente chama de ruminação dos pensamentos, né? Esse pensamento ele vem e volta, aquilo constantemente fica nos preocupando. E assim ocorre a distração. A gente acaba ficando distraído. O que precisa acontecer aqui? Precisa o nosso pensamento voltar para a realidade. Ele precisa ver o que está acontecendo naquele momento, naquela situação e aceitar aquela realidade. Muitas vezes os nossos pensamentos de medo estão distantes da realidade. Um exemplo, o que ocorre muito com os alunos é eles falarem assim, eu vou ficar aqui na minha, eu não vou lá conversar com aquele grupinho ali porque eles não vão gostar de mim. Só que, na verdade, quando eles se propõem a ir conversar, eles veem que é legal, que não era aquilo que eles estavam pensando, que os outros gostaram de ele ter ido lá conversar. E, na verdade, até os outros estavam pensando que ele não veio porque ele não queria, ou ele não estava afim, e aí eles deixaram ele lá no canto. Então, muitas vezes, os nossos medos, eles são imaginários. Eles estão longe da realidade. Então, procure ajudar o seu filho a ele ter os pensamentos mais dentro da realidade, né? Outros sintomas que ocorrem com o nosso corpo. Existem aqui alguns sintomas mais imediatos, como suor, boca seca, respiração curta, frequência cardíaca acelerada, pressão sanguínea, tensão muscular. E existem alguns sintomas mais atrasados, como fraqueza muscular, cólica intestinal, dor de cabeça, pressão sanguínea, cronicamente elevada. Então são alguns sintomas que ocorrem mais na hora ali do susto, da preocupação, e alguns sintomas que ocorrem mais depois também com o nosso corpo. E sintomas motores, geralmente quando a pessoa está ansiosa, ela fica às vezes tamborilando os dedos, né? Fica mexendo a perna, ocorre uma atividade motora sem objetivo, ela acaba tendo esses comportamentos motores, né? Como que dá para a gente saber se a nossa ansiedade ou se a ansiedade do meu filho, da minha filha, está sendo algo normal ou anormal? Primeira coisa, perceba o seu nível de ansiedade. Perceba o nível de ansiedade do seu filho. Está sendo muito alto ou está dando para controlar? Esse é o primeiro ponto. Segundo, existe uma justificativa
para aquela ansiedade, para aquele medo, para aquela preocupação do seu filho, da sua filha, ajude ele a ver se existe justificativa. Um exemplo, digamos que, claro, medo de cobra é um medo que existe uma justificativa, né? A gente tem medo de cobra. Agora, se eu simplesmente chego aqui e mostro uma foto de uma cobra e a pessoa já sai correndo e tal e não quer nem saber, aí já é uma atitude que não há uma justificativa, porque é apenas uma foto. Então, há uma justificativa para aquele medo? E o terceiro aspecto que você pode pensar também é o seguinte, e talvez o mais importante é, está levando a consequências negativas? Esse talvez seja o mais importante. Muitas vezes os alunos começam a tirar notas baixas, começam a se isolar, começam a ficar muito irritados e aí começam a ter problemas de relacionamento. Então são sintomas, são sinais que o adolescente ou a criança começa a sentir e começa a demonstrar que realmente alguma coisa não está indo bem e que de repente essa ansiedade acaba indo para algo anormal, não é? O que a gente pode fazer então? Eu queria terminar esse momento falando um pouquinho do que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, a respiração é algo muito importante. Respirar aqui pelo diafragma, aqui embaixo. A hora que a gente puxa o ar, a gente enche aqui o diafragma. A hora que a gente solta o ar, a gente esvazia o diafragma. Não aumentar aqui em cima, né? Na parte aqui do peito, porque se a gente respira assim, isso favorece, né? Então, tenta respirar de forma mais prolongada e solta o ar devagar, né? Então, a respiração, fazer esse exercício em casa, acaba ajudando, né? O exercício físico, como eu falei. Existe uma outra terapia, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é a gente ter a noção do presente, do momento. A gente aprender a se observar, para a nossa mente voltar para a realidade. Então, de repente, ajudar o seu filho a ver assim, filho, filha, vamos analisar a realidade, o que está acontecendo realmente? Porque, de repente, o que você está pensando não é bem aquilo que iria acontecer. E que de repente é o que de pior pode acontecer. Às vezes a pessoa tirou sempre notas boas, mas ela tem medo de naquela prova então ela ir mal. Mas qual que é a realidade? A realidade é que ela tirou sempre notas boas, né? Ah, mas e se tirar nota ruim agora? Isso é uma outra estratégia. Aceitar o negativo. Às vezes a gente quer proteger nossos filhos, né? Para que eles não sofram, para que eles não passem por frustrações, né? Mas às vezes é bom deixar com que eles passem por aquela frustração, que eles aceitem o negativo. Quando a gente aceita o negativo, as coisas ficam mais tranquilas, a gente não cria tanta expectativa em relação àquilo que pode ou deve acontecer, não é? Então, aceitar o negativo parece até ser meio estranho assim, mas é algo que nos ajuda a manter a ansiedade ali dentro do normal, né? Então, fazendo uma revisão daquilo que a gente viu, reestruturação cognitiva, traga o pensamento para a realidade. Claro, existe toda uma estratégia que pode ser feita para ajudar nesse sentido, mas enfrentar também aquilo que precisa ser enfrentado no dia a dia, na realidade, isso acaba ajudando o nosso filho no dia a dia. Planejamento, ter uma rotina de estudo é muito importante, com que o seu filho, a sua filha tenha uma rotina. Uma vida sem rotina já é um grande fator que causa ansiedade. Então é importante ter essa rotina, se planejar com os horários, né?
Outra coisa que você pode passar também para eles, resolva o problema, enfrente o problema. Estar ansioso não vai resolvê-lo, né? Viva o momento, viva o presente. E até eu brinco sempre assim, né? Marca um horário então para você ficar ansioso. Se você pode resolver o problema daqui a 3 horas, então você pensa, bom, não adianta eu resolver agora porque eu não vou conseguir resolver. Só vou conseguir resolver daqui 3 horas quando eu fizer tal coisa. E assim por diante, né? Reforçando então, o estilo de vida, respiração e exercício físico são essenciais. Tem estudos até que dizem assim, beber bastante água ajuda a diminuir a ansiedade. Impressionante, não é? E outra coisa que eu queria deixar também é confie o futuro nas mãos de Deus. A gente tem que confiar. A gente não sabe o futuro, a gente fica ansioso por coisas que estão para vir, mas aceite. Aceite quem você é, aceite aquilo que você não pode controlar e viva confiando o futuro nas mãos de Deus. Quanto mais preso às coisas, mais ansiosos nós seremos, né? E eu queria terminar deixando uma frase aqui com vocês, que está no livro Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz, de Cyril Weber. Diz assim, a ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã, só tira a força do hoje. Não vai adiantar a gente muitas vezes ficar ansioso agora por uma coisa que a gente não pode resolver. Só vai tirar nossa energia isso, se a gente fica assim hoje. Por isso, que a gente use essas estratégias e outras mais que a gente conheça. Que você possa ajudar seu filho, sua filha, nessas férias principalmente aí a conseguir vencer esses medos, essas preocupações. Qualquer coisa estou à disposição aí se precisar, eu como psicólogo aqui do Colégio de Cotia. E a gente pode conversar também. Mas sucesso, que vocês tenham boas férias e que Deus acompanhe a todos vocês. Grande abraço. Olá, queridos pais e responsáveis. Um bom dia para vocês. Eu me chamo Josiane, sou orientadora educacional aqui do Colégio Adventista de Cotia. É um prazer estar aqui para desejar a todos vocês, especialmente aos nossos alunos, desde já, boas férias. Mas eu quero dizer que vencemos juntos esta primeira etapa do primeiro semestre de mais um ano aí que ainda estamos tendo aí pela frente. Quero dizer que vocês podem continuar contando com o nosso apoio, com o nosso compromisso, com o nosso trabalho, para seguirmos juntos para mais uma etapa a partir do segundo bimestre, para concluirmos então o nosso ano letivo. É claro que nós ainda estamos enfrentando grandes desafios, enfrentamos grandes adversidades, dificuldades até aqui, mas Deus é conosco e nós sabemos que tudo podemos aí em nome dEle quando Ele está conosco. Então, mais uma vez eu quero desejar a todos, especialmente aos nossos alunos, boas férias, que descansem, que divirtam-se e que voltem então revigorados para que juntos nós possamos concluir mais uma etapa. E pais, contem com o nosso apoio, contem com o nosso compromisso diante da vida acadêmica dos filhos de vocês. Um grande abraço e nós estamos aqui à disposição para o que precisarem. Muito obrigada. Olá, queridos pais, bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui nesta última reunião para encerrarmos aqui o nosso primeiro semestre deste ano. Gostaria muito de agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo comprometimento. Eu sempre digo que educação é parceria, mas nesses dias que estamos vivendo aí com o ensino híbrido, mais do que nunca tem sido mesmo parceria, a escola, juntamente com a família, juntamente com os pais. E é só gratidão a cada um de vocês por estar junto conosco aqui neste primeiro semestre de 2021. Não posso deixar de agradecer também a todos os professores, que são peças assim bem fundamentais aqui em todo o nosso processo. Agradecer também aos alunos, né, por todo o esforço de cada um deles, né. Nós tivemos aqui a semana passada o nosso conselho de classe e, de maneira geral, como escola, nós estamos assim bem felizes, né. É claro que tem um ponto ou outro aqui para ser ajustado, um caso ou outro, que no segundo semestre aí a gente pode
pegar um pouquinho mais firme, mas de maneira geral nós estamos assim bem satisfeitos com os resultados, né? E isso é gratidão a Deus e aos professores, como eu já mencionei, aos pais. Juntos estamos conseguindo passar por esse momento tão difícil para todos nós, né? Gostaria também de mencionar aqui com vocês que os links para as reuniões estão aí nos comentários. Então, todas as reuniões do Fundamental 1, da Educação Infantil, do Fundamental 2, do Ensino Médio, estão todos aí nos comentários. E gostaria também agora de, neste momento, desejar a todos vocês boas férias, que Deus abençoe a cada aluno desta escola, a cada familiar, que Deus esteja com vocês, descansem, aproveitem de alguma forma, fiquem junto com a família de vocês e logo logo nós estaremos de volta, mês de agosto, exatamente no dia 2, estaremos de volta. Gostaria de convidá-los para juntos fazermos uma oração para encerrarmos esse primeiro momento. Querido Deus que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, que tem cuidado tão bem de cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que continue, Senhor, continue com cada aluno desta escola, com cada familiar, com cada funcionário, com cada professor, abençoando, guardando, protegendo. Nos conceda, Senhor, boas férias, que possamos descansar e voltar lá no mês de agosto revigorados, para juntos encerrarmos este ano letivo. Muito obrigado, desde já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.